Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Que oportunidade maravilhosa que o Senhor faz em conectar as nossas vidas para que a gente possa juntos aprender com a sua palavra, queridos, a palavra que vem do coração de Deus para o nosso coração. Você já pensou sobre essa oportunidade? A oportunidade de Deus, o ser eterno, o ser criador de todas as coisas, o nosso Pai celestial, alguém que é poderosíssimo, né? Todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Essa pessoa, ele compartilha a palavra do seu coração com nós, querido. Pessoas feitas do pó da terra, limitados, com tantas dificuldades, e ainda assim ele compartilha. O fato dele compartilhar essa palavra conosco já mostra a quantidade, o tamanho, a grandiosidade do seu amor por nós, queridos. Como Deus é maravilhoso. E hoje ele nos coloca de frente um com o outro aqui através desse vídeo para que a gente continue dentro da nossa série aprendendo com Davi. Você lembra? Começamos na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre como ele derrotou Golias. E eu espero que essa confiança que residia em Davi também, querido, esteja sobre a sua vida. Porque se você entregou a sua vida para Cristo Jesus, o Espírito Santo mora dentro de você e é totalmente possível você acessar essa confiança, essa fé que Davi tinha em Deus e também você fazer dela, queridos, aquilo que alavanca a sua vida. O que nos alavanca na vida verdadeiramente não é dinheiro, não é bens materiais, não é bons relacionamentos com autoridades e pessoas importantes da sociedade. O que nos alavanca na vida é a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. E isso, qualquer pessoa que esteja com Deus e permita-se ser desenvolvido por Deus, pode alcançar, sim. E nós vamos continuar aprendendo com Davi, queridos, né? E Davi, ele foi um homem que ele passou por muitas adversidades. Se você conhecer a história dele, né, no livro de Samuel, no livro de Reis, você vai perceber, de Crônicas também, você vai perceber, queridos, o quanto esse homem passou de dificuldade. E você vai perceber, queridos, que todos aqueles momentos de aflição pelos quais ele passou não foram o suficiente para fechar o seu coração em relação a Deus. Ele também tinha dúvidas, ele também ficava desesperado, ele também ficava triste, angustiado, com raiva. Ele também se comparava aos outros, né? Uma coisa que todo ser humano em algum momento da sua vida faz. Ele ficava bravo com os iníquos, né? Os seus inimigos, as pessoas que eram má, que eram injustas. Essas pessoas se dando bem na vida e ele, pelo contrário, passando por várias necessidades e dificuldades e sendo afligida. Então ele também tinha todos esses problemas que passam por nossa vida, que nos visitam de vez em quando, através de grandes adversidades. Mas tudo isso que veio sobre a vida de Davi não teve o poder de fechar o caminho de Davi até Deus. E isso que é importante nós trazermos para a nossa vida, queridos. Eu queria analisar com você o Salmo 23 e você vai ver através dessas palavras que aquilo que esse homem passou não foi o suficiente, não conseguiu eliminar, cortar a sua conexão com o Senhor. Pelo contrário, em meio a todas essas dificuldades, foi justamente onde ele produziu salmos, onde ele produziu palavras, onde ele produziu tantas e tantas coisas que estão extremamente ricas e que hoje trazem conforto ao nosso coração, como é o caso desse salmo que é tão conhecido, o Salmo 23. Eu fico olhando para esse salmo, queridos, e eu fico pensando, quem que é o tipo de pessoa que escreveu esse salmo? Quem que era esse homem? Como que era o seu coração? Como que era o seu relacionamento com Deus? Como que era o seu relacionamento consigo mesmo? O que ele estava passando? Será que ele estava justamente passando por momentos apenas de bonança? Nós temos dentro da história de Davi que não era essa a questão, querido, que ele estava passando por momentos de bonança. Muito pelo contrário. Davi, ele passou por momentos extremamente difíceis em sua vida. Mas como que esse homem que passou por momentos tão difíceis em sua vida conseguiu escrever salmos como o Salmo 23, que são lindos, que são poesias maravilhosas, que você percebe que é o Espírito Santo justamente que trouxe essas palavras ao coração daquele homem? Como que ele pôde fazer isso, queridos? E é justamente
uma das características que eu gostaria de tocar hoje com você, que eu gostaria de sedimentar no seu coração, é o fato de todas as coisas que aconteceram na vida de Davi não se tornarem uma barreira entre ele e Deus. Quantas vezes, querido, nós passamos por momentos de sofrimento, por momentos de dores, por momentos que nós não entendemos, de crises, de tantas coisas, e a gente deixa, né, permite que esses momentos nos afastem da única pessoa que poderia intervir verdadeiramente, de maneira pessoal, experiencial e prática em nossas vidas. A hora que vem aquela dor, a hora que vem aquele sofrimento, vem também a falta de entendimento. Por que eu estou passando por isso? Eu estou com Deus, eu estou andando nos seus caminhos. Por que isso está acontecendo em minha vida? E esses porquês que vão se avolumando dentro do nosso coração, essa busca desesperada por respostas que nós não conseguimos alcançar, que a nossa mente não consegue quantizar, controlar e chegar a uma conclusão disso, que faz com que muitas pessoas se afastem de Deus. Ou seja, a hora que a luta, que a dificuldade chegou, então a pessoa olha coloca o seu foco nessa luta, coloca o seu foco nessa adversidade e acaba falando, puxa vida, se Deus permitiu que isso acontecesse comigo é porque talvez ele não seja Deus, ou talvez ele não esteja ao meu lado, ou então, queridos, o inimigo, ele começa a colocar várias e várias coisas dentro da mente, do coração da pessoa, para se afastar de Deus. Talvez mentiram para mim, talvez as coisas que falaram na igreja não era verdade, a palavra do Senhor talvez realmente é só um livro de história, e o inimigo ele vai se aproveitando, ele vai ganhando espaço dentro do coração das pessoas, e aí a pessoa fica com aquele problema, com o seu foco naquele problema e distante de Deus, a única pessoa que poderia verdadeiramente fazer algo verdadeiro por ele, né? Atingir o seu coração de uma maneira poderosa, trazendo um novo ânimo, fortalecimento, ou seja, fazer uma coisa concreta verdadeiramente por ele. Mas, querido, Davi também passou por isso, e Davi escolheu um outro caminho, não o caminho de se afastar de Deus, talvez o caminho de dúvidas, o caminho de dificuldade, como eu falei no começo, porque todo ser humano passa, né, por esse momento de dificuldade, de desespero, de tristeza e angústia. Nosso Senhor Jesus passou, mas ele escolheu o caminho de confiança, o caminho de confiar em Deus. Então o que é que eu vejo? Eu vejo que as adversidades de que Davi passou, a sua vida, até mesmo as suas vitórias, quantas vezes algumas vitórias, em vez de nos aproximar de Jesus, nos aproximar de Deus, acabam nos afastando, né? A gente fica com aquele sentimento de orgulho, de arrogância, de agora eu posso sozinho, e na verdade não é nada disso. Mas todos os momentos pelos quais Davi passou, os seus erros, nossa, Davi fez uma pancada de erros em sua vida, as adversidades, as coisas que foram que atentaram contra a sua vida, o seu sofrimento, a sua dor, ou seja, todas as coisas que estão no âmbito humano fizeram com que ele aumentasse, aumentasse a sua abertura para Deus. Então a sua alma, o seu coração, o seu espírito se abriram para Deus em vez de se fechar. Queridos, essa é uma inteligência espiritual que vem de Deus para a nossa vida, que nós precisamos usar no nosso dia a dia. Porque nós, querido, não podemos permitir que o nosso coração e a nossa alma se feche para Deus. Porque Ele é a resposta para nós, Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa força, Ele é justamente o nosso esconderijo, o nosso porto seguro. Mas quando a gente está vivendo uma vida no automático, é muito mais fácil nós questionarmos a Deus o porquê essa adversidade está acontecendo em nossas vidas e a gente se retrair, se fechar e ficar olhando apenas para nós, apenas para a nossa dor, apenas para a nossa adversidade, do que nós raciocinarmos, de que nós trazermos verdadeiramente a palavra do Senhor sobre a nossa vida e através da fé, nós nos abrirmos para Deus e a gente ter a oportunidade de ter experiências novas com Ele, conhecer Deus de uma maneira mais profunda, de uma maneira aonde o seu agir vai fazer sentido em nossas vidas. E eu vejo que isso aconteceu. Olha o que é o Salmo 23, querido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que você está vendo aqui, queridos? Você está vendo aqui o resultado de alguém que resolveu aumentar a sua abertura para Deus, para o mundo espiritual benigno, onde o nosso Deus está, para o seu reino, diante das aflições da vida. Veja que ele está trazendo a experiência de um pastor, que ele era um pastor de ovelhas, e ele está trazendo essa experiência, ele se coloca agora no papel de ovelha, e ele coloca o Senhor como seu pastor. Veja que ele traz aqui, não são apenas palavras de bonança, mas no versículo 4 ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E aí? Essa aqui é justamente a experiência da adversidade que Davi passou em sua vida, mas o andar pelo vale da sombra da morte não fez com que o seu coração se fechasse e que ele se afastasse de Deus, não. Fez justamente com que ele conseguisse essa abertura espiritual para o Altíssimo, para o Eterno, para Deus, para o nosso Senhor. E aí ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou me fechar, eu não vou ficar lá desesperado, eu não vou morrer, não vou acabar, não. Ele fala: não temerei mal algum. Por que eu não temerei mal algum? Porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Queridos, essa é uma verdade tão grande nas nossas vidas. A verdade de que Deus está conosco, ela é mais verdade do que o fato do seu coração estar batendo agora, do que você está respirando agora. Ela é mais verdade do que isso, porque quando o seu coração parar, quando você parar de respirar esse ar físico e você entrar na eternidade, ainda assim o Senhor estará com você. Todas as pessoas que decidiram andar com Jesus, entregar a sua vida para Ele e viver com Ele, que vão ter essa verdade, essa realidade. Então essa realidade já está acontecendo. E Davi, ele trazia isso. E essa abertura fez com que ele tivesse experiência prática com Deus. Veja, ele conseguiu transformar, ele conseguiu, através da sua meditação, ele conseguiu extrair. E tem que ser uma pessoa que está com Deus para extrair das adversidades algo de ensinamento, algo de bom, queridos. É uma pessoa que tem uma visão que está em Deus. É uma pessoa que, por confiar no Senhor, viveu uma experiência prática com Ele. Agora ele relembra as suas dores, o fato de ele ter andado pelo vale da sombra da morte, e ele lembra que naquele momento Deus estava ali, ele não precisou temer, porque Deus estava com ele, ou seja, ele gerou no vale da sombra da morte, ele gerou uma experiência prática com Deus, e essa experiência prática com Deus fez com que ele produzisse lá na frente, olhando para trás e para os momentos de dificuldade, produzisse um salmo como esse. Ele estava trazendo a verdade, não do que simplesmente ele aprendeu em sala de aula, mas do que ele viveu, a sua vivência. Isso, que ele transformou esse homem no homem segundo o coração de Deus, como está escrito na palavra do Senhor, porque todas as vezes que a adversidade batia a sua porta, mesmo que no primeiro momento ele ficasse desesperado, como a gente vê vários salmos ele desesperado, mas percebe, ele sempre vai terminar com a confiança em Deus, com uma palavra de gratidão ao Senhor, sabendo que mesmo que ele não esteja no controle, o Senhor está, e aquilo vai se reverter em algum tipo de ensinamento para ele. Então, querido, a minha sugestão para você em relação a nós aprendermos com Davi é: não deixe que as adversidades, que as situações, as crises da vida e nem mesmo as vitórias, tá bom? Te afastem do Senhor. Faça de tudo que acontece em sua vida, um caminho, um meio para que você se abra ao Eterno, se abra ao Senhor nosso Deus e possa viver uma experiência prática com Ele, verdadeira, que nunca mais poderá ser roubada do seu coração, te fortalecerá, vai te sustentar nos momentos de adversidade e vai fazer você viver o propósito e a missão de Deus nessa terra. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.